Olá, alunos! Sou a professora Jânia. Bem-vindos à nossa aula de Química. A gente vai continuar estudando métodos de separação de misturas, tá? Que já estamos estudando aqui a unidade curricular 2 da apostila de estudo de vocês, certo? E hoje a gente vai aprender sobre as misturas. A gente aprendeu substância pura e composta, né, na parte 2, né, que essa aula foi dividida em partes. A gente está na parte 3 agora, para a gente aprender aqui o objetivo, né, aprender sobre misturas, né, mistura homogênea e heterogênea. Se encontra ali na página 27 da apostila de estudo de vocês, tá? Então, olha só, a gente já aprendeu, né, já fez a introdução sobre os conceitos de mistura, tá? Trouxe aqui de novo para a gente poder relembrar, né, o que vem a ser mistura. Então, a mistura é a união de união de duas ou mais substâncias diferentes, independentemente de se são simples ou composta, tá? Então, agora você já sabe o que é uma substância simples, o que é uma substância composta, tá? Então, a mistura é a união de duas ou mais substâncias, certo? Ela apresenta características físicas, né? Então, ela pode ter ali ponto de fusão, tá? Ponto de ebulição, certo? Densidade, tenacidade. Então, diferentes, a gente pode dizer diferentes e variáveis, né? Não precisa ser fixa em comparação com as substâncias que a compõem, tá? Então, isso quer dizer que essas substâncias, essas características físicas aqui, tá? Elas, por exemplo, têm por exemplo, a água ela tem um ponto de densidade e de ebulição separada. Quando ela está junta com uma outra substância, isso vai ser, então, diferenciado, isso vai ser modificado, tá? Quando está, então, na mistura, né? Nessa fase de mistura, certo? Então, por isso que diz que a comparação com as substâncias que a compõem, né, elas podem ser diferentes e variáveis, certo? Então, por exemplo, aqui, a mistura de água e cloreto de sódio. Então, a gente sabe que o ponto de fusão é totalmente diferente em relação aos pontos de ebulição. Ponto de fusão e ponto de ebulição são diferentes, né, da água e do cloreto de sódio quando eles estão isolados, tá? Foi o que eu expliquei anteriormente. Então, aqui é 0 da água, né? E o cloreto de sódio aqui, né, é 803 graus aqui o ponto de fusão. Tá? Então, isoladamente, né, eles vão apresentar, né, esses números, né, no caso aqui, né, de ponto de fusão. E quando estão misturados, eles estão juntos, né, vai ser, então, alterado, tá? Bom, aqui a gente fala, então, das misturas. A gente entende agora, né, os tipos de mistura. Então, as misturas, elas podem ser homogêneas, tá? Ela apresenta apenas uma fase, um único aspecto visual, certo? Então, elas podem ser formadas de um material com capacidade de se dissolver. Então, por exemplo, aqui a gente tem soro aqui, né? O soro tem o que nele? Tem água, tem glicose, tem cloreto de sódio. A gente não consegue separar. A gente sabe que tem um líquido aqui, né, mas a gente não consegue visualizar o açúcar nem o sódio aqui, né? Então, por isso, então, ela é conhecida e chamada de mistura homogênea, tá? Então, o soro fisiológico é uma mistura homogênea. Aqui a gente tem uma listinha, tá, de exemplos de mistura homogênea. Então, a gente tem água e cloreto de sódio, água e glicose, gasolina e etanol, ar atmosférica, porque no ar atmosférico a gente não consegue ver os gases, né? Nitrogênio, gás carbônico, tá? O ácido acético com água, né? No caso, o vinagre com a água, né? O petróleo, gasolina, querosene, óleo lubrificante, tá? Então, a gente sabe que tem mistura ali, a gente não consegue o quê? Separar, tá bom? E o soro fisiológico que a gente viu anteriormente, tá? Então, isso aqui é uma lista de exemplos, né, de mistura homogênea, tá? Então, aqui a gente tem nessa imagem, né, a figura onde a gente pode ver aqui, ó, água com açúcar, né? A gente coloca num copo d'água e a gente vai dissolver, né? Então, a gente não consegue mais ver açúcar aqui dentro, né? Então, a gente tem aqui, né, uma mistura homogênea, tá? E aqui as misturas heterogêneas. Então, as misturas heterogêneas, elas apresentam mais de uma fase.
né, ela apresenta 2 ou mais aspectos visual, tá? Então, ela pode ser formada quando o material não dissolve no outro. Então, a gente tem aqui o exemplo, óleo com água e areia. Então, são 3, né, a gente tem 3 substâncias aqui, certo? Que elas se separam, né? A gente pode visualizar aqui, né, um óleo, uma camada de óleo, uma camada de água e uma camada de areia, tá? Então, isso aqui a gente chama de mistura heterogênea, ok? Aqui a gente tem alguns exemplos, como o granito, né? O granito é formado por rochas, né? Por rocha e minerais, tá? Então, aqui a gente tem o leite, o sangue, água e areia, água e óleo, água e gasolina, né? Aqui a gente representa só a água com óleo, tá? E aqui a gente tem, então, né, 2 imagens que ilustram aqui nessa representação aqui de misturas heterogênea, hétero de diferente, tá? Então, aqui a gente tem outro exemplo aqui, que é o sangue, tá? Como a gente viu aqui, né, o sangue tá aqui na lista, né, de exemplo de mistura heterogênea. Então, a gente tem aqui o sangue. Então, num dado momento, para você acelerar, né, a separação, né, das camadas aqui do sangue, você pode centrifugar. Então, aqui a gente tem uma centrífuga, né? Essa centrífuga aqui, ela vai centrifugar o sangue e nesse processo de centrifugação vai ocorrer, então, a separação de quê? Do plasma, dos leucócitos, né, que são os glóbulos brancos, certo? E aqui dos eritrócitos ou hemácias, né, como a gente pode também chamar, glóbulos vermelhos, certo? Então, a gente tem aqui a formação de 3 fases, né, quando ocorre essa centrifugação do sangue, tá? O plasma, né, uma camada que a gente vê, né, onde fica aqui o soro, né? O plasma é onde está aqui o soro, certo? Aqui os leucócitos, né, e plaquetas, que são, né, a representação aqui de uma massinha esbranquiçada que fica ali, né, uma camadinha esbranquiçada, e a parte vermelha aqui, que é o sangue, tá? Então, aqui nessa imagem, a gente pode ilustrar, então, uma mistura heterogênea, tá? Então, assim, existem muitos outros exemplos, né, da gente poder ver, vocês podem também pesquisar na internet outros exemplos também de misturas homogênea, né, e heterogênea, tá? E com isso a gente finaliza a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Desejo muito entusiasmo no estudo de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!